Shalom a todos. Gostaria a todos de agradecer, gostaria de agradecer a todos que vêm assistindo os vídeos, tá? E hoje nós vamos falar sobre anjos, né? Malach ou Malachim. Vamos falar por que que os anjos, né? Eles aparecem de uma forma para determinadas situações na Torá e no Taná. E, por exemplo, os patriarcas, eles aparecem de uma forma, os profetas de outra, né? Então vamos entender um pouquinho isso aí. Nós sabemos que a Kabbalah e a Hassidut, né, em especial, ela tem uma visão mais mística sobre os anjos, né? E isso vale lembrar que nenhuma das visões são erradas, tá? Vale é a compreensão. Outra coisa importante que vocês aprendam é que a forma que os anjos aparecem em visões ou em sonhos ou para as pessoas na Torá e no Taná varia muito e depende muito da percepção que aquela pessoa em particular tem com Hashem, bendito seja ele, com Deus, tá? Então varia muito. Mas antes de nós falarmos sobre anjos, é muito importante vocês compreenderem um trecho muito mal compreendido de Gênesis, ou de Bereshit, que é Bereshit 1:26, ou Gênesis 1:26, aonde que fala o seguinte: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Bom, a palavra aqui, imagem, é tselem, né? Tselem, que não é o mesmo significado de Tor, né? Qual é a diferença de tselem para Tor? Tor significa imagem que você consegue ver através dos olhos. Por exemplo, nariz, boca, orelha, formato e etc. Tselem ela mais é uma palavra, é um adjetivo que é usado mais para compreensão de algo. Eu vou dar um exemplo. Desculpem. Por exemplo, amor. Amor é algo que ninguém vê, porém, nós sentimos, nós compreendemos, nós entendemos o que é o amor. Então, no caso do amor, seria tselem, tá? Que é o que a Torá usa aqui para se referir à imagem. Então, quando você fala assim, quando alguns poetas, né, quando vão escrever sobre o amor, ele fala: eu vi o amor nas pessoas. Bom, todo mundo sabe que amor é abstrato, ou seja, não tem forma. Porém, quando você compreende o que significa amor, você pode usar uma palavra para dizer que você viu, mas não quer dizer que você viu com os olhos, mas que você compreendeu. Então você usa o verbo ver, tá? Para dar o significado que você, em plenitude, compreendeu algo abstrato, que no caso, em hebraico, é tselem. Então aqui, a tradução correta seria equivalente ao seguinte: disse Deus, façamos o homem a nossa compreensão, conforme o entendimento da nossa compreensão, tá? Até porque o hebraico, ele é pobre em adjetivo. Então, muitas vezes, é comum, tá, na Torá e no Taná, usar o mesmo adjetivo para indicar coisas diferentes, tá? Depende da colocação que esse adjetivo tiver dentro da palavra. Tá, então, compreendendo isso, nós vamos falar agora, vamos entrar sobre o mérito dos malachim, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer uma pequena introdução sobre Abraham. Abraham, para vocês entenderem por que para Abraham os malachim apareceram como homens e comeram, né? A Torá deixa muito bem claro que aqueles malachim, ou seja, aqueles anjos, comeram literalmente o alimento que Abraham ofereceu junto com sua esposa Sara para os malachim, os anjos. Então vamos lá.
o Talmud, né, e toda a história, né, os sábios, eles dizem que Abraham era um filho de um grande idólatra, ele também era muito idólatra, e ele conhecia a idolatria de ponta cabeça. Só que um dia, segundo os sábios tanto do Talmud como do Zohar, ele começou a questionar essas forças, que em hebraico é ele, né? Ele falou, mano, peraí, será que Deus é o vento? Ah, mas o vento é barrado pela parede. Ah, será que Deus é a luz? Ah, mas a luz é engolida pela escuridão. Será que é a escuridão? Ah, mas a escuridão é derrotada pela luz no outro dia. E começou a meditar. O que Avraham estava tentando? Avraham estava tentando entender o seguinte, o início de tudo. Qual era o início de tudo? O que controlava tudo? Ele observava que não fazia sentido aqueles Elohim, aqueles deuses, né? Não fazia sentido. Afinal de contas, sempre um parecia poderoso, mas sempre vinha uma outra força e dominava aquilo. Então não fazia muito sentido. E ele começou a observar que na família, para ter vários filhos, precisa ter uma mãe e um pai. Que e assim por diante. Então ele começou a questionar, onde que é o início de tudo? O que é que mantém isso tudo na existência? E nessa busca que Abraham foi se esforçando em ter sozinho, vale lembrar que ele sozinho se esforçou para isso, ele chegou a um ponto da sua vida, da sua percepção, né, de Selem, ele chegou a um ponto da sua percepção que simplesmente existia uma força que ele ainda não sabia o nome, não compreendia, que trouxe tudo à existência e mantém tudo na existência. E ele chamou essa força de ele, né? Poder, tá? Ou Elohim, poder absoluto. Depois disso, que ele chegou nessa percepção de tanto pensar, de tanto raciocinar, foi quando Hashem, bendito seja ele, apareceu para ele e falou, eu sou Deus eu sou o Deus, né, o Criador do céu e da terra. Então, ou seja, Abraham chegou à percepção de Deus por mérito, tá? Ninguém ajudou ele, ele chegou por si só, e por isso que ele se tornou o primeiro patriarca do povo de Israel. Tá bom. Então, entendendo isso, fica fácil agora nós entendermos por que os anjos apareceram como homens para Abraham. Bom, o que são malachim? O que são anjos? Literalmente, de uma forma sem misticismo, sem magia, sem nada, anjos é qualquer coisa, situação da criação que Deus, bendito seja Ele, usa para mandar um recado, uma punição, tá? De uma forma simples. Anjo é qualquer coisa da natureza. Pode ser literalmente uma pessoa. O Talmud fala que uma pessoa pode ser um anjo, pode ser um malachim, né? Por quê? Porque a palavra malar, que é traduzido como anjo, significa apenas mensagem, mensageiro, né? Então, o anjo pode ser um fogo para chamar atenção, igual aconteceu com Moshe Rabbeinu lá no Sinai, que Deus usou um fogo para chamar atenção de Moshe. Por que Deus fez isso? Deus sabia que para que Moshe subisse lá, ele tinha que fazer algo meio que extraordinário para chamar atenção. Então ele pegou um fogo, literalmente um fogo, colocou na sarça, porém não permitiu que o fogo queimasse a sarça. Para que Moshe, quando enxergasse aquilo, visse que era algo sobrenatural, tá? E fosse até lá por curiosidade, e ali o resto da história todo mundo conhece. No caso de Abraham, como não necessitava de algo sobrenatural, até porque Abraham já tinha se livrado da idolatria, não necessitou disso. Hashem, bendito seja ele, mandou homens mesmo, literalmente homens, para mandar a mensagem para Abraham, tá? E que Abraham ia saber literalmente que aquilo era vindo de Hashem, de Deus. Então, tranquilo. E é por isso que em Gênesis 18:1 começa dizendo uma coisa seguinte: depois apareceu-lhe o Senhor, né, nos carvalhais de Monre, estando ele assentado, observar a porta da tenda quando tinha aquecido o dia. Ou seja, aqui está dizendo assim que apareceu o Senhor.
Mas na verdade o verbo aqui é ra'ar, significa enxergar, ver, entender, observar. Ou seja, Abraão estava meditando e ali ele entendeu que naquela situação Deus, bendito seja ele, estava tudo ali estava conectado com ele. Então, como não existe a palavra conectado, a Torá usa a palavra apareceu, né? Para que quem lê entender que ali estava Abraão em Deus conectado, né? Vamos dizer assim. Aí depois fala que apareceu 3 varões e tal e tal. Então, Deus, vendo que Abraão não necessitava de algo extraordinário, porque ele já estava limpo e livre de idolatria, mandou homens mesmos, pessoas mesmos, e ali não teve necessidade nenhuma de mandar algo sobrenatural. O que não acontece, por exemplo, com os profetas, com Isaías, com Daniel e etc, etc. Por quê? Porque na época dos profetas, já o povo de Israel estava, não na sua maioria, mas uma grande quantidade, estava afundado na idolatria babilônica, assíria, etc. E segundo essas tradições, e segundo essa cultura babilônica, assíria, persa, etc., eles acreditavam que existiam os deuses e os mensageiros dos deuses. E esses mensageiros tinham asas. Por que tinham asas? Porque a asa significa que a mensagem poderia vir muito rápido, né, de voar rápido. E homem, porque significava a mensagem, né, dada ao homem. Tanto é que na mitologia grega também se acreditava que os mensageiros dos deuses, ele tinha asas no pé, né? Então, o que aconteceu? No caso dos profetas, Deus chegou, por exemplo, a Isaías e falou: Isaías, não adianta você chegar lá e falar que eu já estou mandando uma mensagem para você, porque eles não vão entender. Então você vai ter que usar a linguagem que eles entendem, que no caso é a cultura da idolatria, para que eles possam entender. Então Deus já pegou, né, já como o povo estava vivendo a cultura de idolatria, eles acreditavam nesses seres metafísicos, com asa, etc, etc. Lógico que tem explicações também para a asa, porque que uma asa cobriu o olho, mas não é o foco agora do vídeo, tá? Então, Deus, bendito seja ele, chegou a Isaías, você tem que falar na linguagem que eles estão entendendo, que eles estão afundados na idolatria. Então você vai falar que você viu anjos, né, que era um malar, um mensageiro, que tinha 6 asas, que era assim, que era assado, porque eles estão vivendo hoje o momento da idolatria. Então vamos usar a idolatria para que eles possam entender o meu desejo e afastar dela. E é por isso que existe diferença, por isso que cada situação, cada personagem bíblico, o anjo aparece de uma forma, tá? Por exemplo, o caso de Davi. Davi, quando ele começa a pecar, Deus manda um Satã, um anjo assassino, né? Então, naquela hora, quando ele vê a morte, o povo de Israel morrendo, ele entende que é um anjo. Então, ele já chama a morte ali de anjo, né? Então, por quê? Porque ele entendeu que o pecado traz a morte, né? O erro, a transgressão traz a morte. E como traz a morte, ele sabe que tudo vem de Deus, então aquele mensageiro, ou seja, aquela punição também era um malachim, era era um malar, um anjo. Então, é por isso que na Torá e no Taná, os mensageiros, os malachim, aparecem de várias formas. Não é um ser metafísico que transforma em homem, transforma em fogo, que tem ar. Não tem nada a ver. Mas, infelizmente, por causa da idolatria que o povo ia vivendo, Hashem, bendito seja ele, mostrava suas mensagens dentro da percepção de cada um para que a massa pudesse entender a mensagem, senão não fazia sentido. É a mesma coisa de você chegar, por exemplo, na Ucrânia e querer mandar uma mensagem em português. Ninguém vai entender. Você vai ter que entender a cultura ucraniana, a língua ucraniana, usar a cultura para você explicar algo que está acontecendo no Brasil, senão não vai fazer sentido para eles. Então a mesma coisa acontece no Taná e na Torá. Outra coisa muito interessante é que a Torá e o Taná não faz questão nenhuma de esconder erros nem dos patriarcas e nem dos profetas. Por quê? Porque a intenção da Torá e a intenção de Hashem, bendito seja ele, é justamente nos ensinar a corrigir nossos erros. Ou seja, até uma pessoa altamente elevada, ela pode errar.
Porém, qualquer um pode corrigir seu erro, basta querer. Não é exclusivamente uma pessoa elevada que consegue corrigir seu erro. Esse é o foco de não esconder erros dos profetas nem dos patriarcas na Torá e no Taná, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Baruch Hashem. Até o próximo vídeo. Shalom.